suporte em terapia intensiva neurológica. Então, o nosso tema escolhido para hoje será sedação, algoritmos de sedação para uso em terapia intensiva, com um foco especial nos algoritmos guiados por alvo e controlados pela enfermagem. Tá? Por isso a participação da enfermagem é tão importante aqui para esse tema. Bom, vamos lá. Vamos começando a falar um pouco sobre os objetivos da sedação em terapia intensiva, né? Que é basicamente a prevenção e o alívio do desconforto, da dor do paciente crítico, levando em consideração que isso tem que ser feito de forma segura e efetiva para que permita a gente chegar aos melhores desfechos clínicos, né? E hoje, à luz dos conhecimentos atuais, a gente sabe que isso pode ser feito, a melhor maneira de se fazer isso, ou seja, de se chegar aos melhores desfechos através da sedação, é usando a sedação leve sempre que possível, né? Evitar a sedação contínua, a sedação profunda, a gente vai garantir melhores desfechos clínicos, como a gente vai ver adiante. Porém, apesar desse conhecimento que já se tem há pelo menos 10, 15 anos, ainda hoje a gente observa que 30% dos pacientes internados em terapia intensiva, né, estão recebendo sedação profunda. Então, 1/3 dos pacientes ainda estão super sedados na terapia intensiva. E pior que isso é muitas vezes encarado como normal, né? Numa das avaliações sobre a percepção da enfermagem sobre a sedação, isso não é só da enfermagem, mas aqui esse trabalho em particular que é feito com enfermeiras, mas isso também acontece com médicos, apenas 2% das enfermeiras achavam que os pacientes estavam muito sedados, num grupo de pacientes em que a proporção de pacientes muito sedados era muito maior, né? Então a sedação profunda com paciente imóvel é tida muitas vezes como normal por toda a equipe do paciente crítico, né? Por exemplo, nesse estudo que avaliou o protocolo de sedação, avaliando a despertabilidade a cada 4 horas, a titulação para atingir a faixa-alvo da sedação levou à interrupção do medicamento do estudo em mais de 90% dos pacientes. Ou seja, mesmo no contexto de um estudo clínico, né, em que tem todos os fatores controlados, em que havia um alvo terapêutico bem definido de sedação leve, mesmo assim, e que as drogas eram tituladas e havia um protocolo específico para isso, mesmo assim 90% dos pacientes em algum momento estiveram super sedados. Bom, tanto a sedação insuficiente como a sedação excessiva, elas são problemáticas, né? A sedação insuficiente ela pode levar ao desconforto, agitação, dor, a sincronia com a ventilação mecânica, a aumentar as taxas de extubação inadvertida, extubação acidental. Existe descrição de possibilidade de imunossupressão relacionada à dor, privação do sono, insatisfação do paciente e da família, de ver o seu ente querido ali sofrendo, agitado, desconfortável, a lembrança de cruralização, que deve ser bastante desagradável, e o aumento do consumo de O2. Por outro lado, a sedação excessiva também está associada a vários marcadores ruins, como coma prolongado, despertar prolongado, delírio, aumento do tempo de ventilação mecânica, aumento da chance de pneumonia associada à ventilação mecânica. Existem algumas evidências de que a sedação excessiva esteja relacionada também ao aumento da chance de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, além da impossibilidade de avaliação sequencial do paciente, o que é ruim, principalmente no paciente neurológico, mas em todos, né? Se o paciente tiver algum evento em que você não vai fazer o diagnóstico, depressão respiratória, hipotensão, hílio prolongado, as consequências todas conhecidas da imobilidade prolongada, além da imunossupressão, alguns sedativos, como por exemplo o midazolam e o tilmetiol, estão associados ao aumento do risco de imunossupressão e o aumento de custos pelo aumento do tempo de UTI. Bom, os pacientes críticos, a gente sabe que eles são especialmente vulneráveis a um efeito sedativo excessivo e prolongado dos medicamentos sedativos, né? Isso decorre de alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas próprias do paciente crítico, está relacionado também à ligação proteica das drogas, às concentrações alteradas de proteína no plasma, ao status volêmicos, além das disfunções orgânicas. Então, esses pacientes são muito vulneráveis ao efeito sedativo. Bom, as estratégias de sedação elas evoluíram, né? Sofreram modificações ao longo do tempo. Uma das primeiras alterações das mudanças foi a evidência de que a sedação intermitente era melhor do que a contínua. Hoje a gente já sabe que a sedação contínua está associada ao aumento do tempo de ventilação mecânica, né? Quando a gente compara protocolos que usam sedação primordialmente
contínua versus intermitente. A sedação leve é melhor que a prolongada e, ultimamente, evidências de que estratégias como interrupção diária da sedação, algoritmos utilizando analgesia primeiro, antes da sedação, e a terapia guiada por alvos, e é isso que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, evidências recentes mostram que essas estratégias que permitem a sedação guiada por alvos, elas têm um benefício, né, evitando o acúmulo de drogas em seus metabólicos. Ele é definida como estratégias que possam promover a tolerância ao ambiente de terapia intensiva, principalmente a ventilação mecânica, e de forma que preserve a consciência. Através dessas estratégias, a gente pode aumentar a chance de que a gente vai dar a droga certa, na dose certa, para o paciente certo. Além disso, na hora certa e principalmente pelo motivo certo, né? Se a gente então tiver como alvo todas essas assertivas, a gente tem uma chance maior de acertar na sedação do paciente. Agora, isso depende de uma decisão clínica à beira do leito, né? É complexa, depende de vários fatores, é multidisciplinar e ela é feita primariamente pela enfermagem, que é quem está do lado do paciente em maior tempo, né? Muito mais do que os médicos. E, além disso, requer instrumentos validados de avaliação quantitativa de sedação e de dor. Bom, falando em dor, né, a dor na terapia intensiva é um problema real, né? Todo mundo que sabe disso. Os estudos mostram que 50% a 80% dos pacientes internados no UTI apresentam dor em algum momento, isso é bastante alto, né? E, ao contrário do que muita gente pensa, isso não é exclusivo dos pacientes cirúrgicos. A dor ocorre na mesma proporção em pacientes clínicos e cirúrgicos. Tá? Dos pacientes que sobrevivem à terapia intensiva, quando eles são questionados sobre qual foi a pior experiência deles na UTI, a que ganha de todas é a aspiração traqueal. A aspiração traqueal é a pior experiência, mais dolorosa, mais desconfortável que a gente pode submeter esses pacientes. Isso baseado em relatos de pacientes, né? Em segundo lugar, a mobilização no leito. Então a gente vê que uma intervenção teoricamente indolor pode causar um desconforto importante no paciente na terapia intensiva. Além disso, 50% dos pacientes apresentam dor mesmo em repouso, né? Então, todos os médicos aqui já passaram pela experiência da enfermeira vindo, doutor, você não está com dor. Baseado em que você acha que está com dor? Ele não está falando, ele está quieto no leito. Então, é para a gente lembrar que em 50% das vezes ela não está certa, né? E realmente é a enfermagem que tem a maior chance de acertar nessa avaliação, porque elas realmente conhecem o paciente, estão o dia todo com o paciente. Bom, a avaliação de dor no paciente intubado, no paciente sedado, é muito mais difícil. As escalas de avaliação de dor, a maioria delas são escalas analógicas, visuais, elas são muito boas para pacientes acordados, pacientes dispersos que conseguem comunicar dor. Na terapia intensiva existem várias escalas. Existem apenas duas que podem ser recomendadas, que são validadas. Uma delas, que eu acho que é a mais simples e ela é tão boa quanto a outra, que é mais complexa, é essa escala aqui, que é a BPS, que é a Behavioral Pain Scale, que é baseada na avaliação do comportamento do paciente. Então, a avaliação de dor não deve se basear apenas em dados vitais, né? A gente tem que ter outros parâmetros, no caso aqui é a expressão facial. A expressão facial de dor é universal, vale para todas as culturas, para todas as idades. A movimentação de membros superiores e a tolerância à ventilação mecânica. Essa escala tem uma pontuação de 3 até 12, né? 13 um paciente que está sem dor, de 4 a 5 um controle aceitável da dor e 12 dor máxima. O interessante dela, primeiro, que ela dá um valor numérico, né? O que é muito fácil, muito adequado quando você está avaliando um protocolo, e além disso ela é validada nesse contexto. Esse aqui é um dos trabalhos que validou essa escala, o primeiro trabalho. Então se aplicava ao paciente vários estímulos, nociceptivos e não nociceptivos, e só houve uma alteração, uma mudança no score da escala nos estímulos nociceptivos, né? Então que aqui foi aspiração traqueal, em segundo lugar a mobilização no leito,
aqui colocação de meias elásticas. Então a gente vê que a aplicação de meias elásticas é sentida também pelo paciente como uma intervenção que provoca dor. E aqui a troca de um curativo de cateter central, em que não houve mudança no score da escala. Bom, depois da dor, vale a pena a gente falar um pouco, né, dos benzodiazepínicos, que hoje são tidos como os vilões da sedação em terapia intensiva, e parece que eles têm um comportamento que justifica a fama. Em primeiro lugar, o efeito cumulativo dos benzodiazepínicos, bem conhecido como midazolam, que decorre em parte de propriedades farmacocinéticas da própria droga. Ele é altamente lipofílico, portanto ele é suscetível de acúmulo tecidual. Com a infusão contínua, esse acúmulo é progressivo, né? E além disso, ele sofre metabolização através do sistema citocromo P450 e por isso ele sofre bastante interação medicamentosa. Todas essas características fazem com que essa droga seja idealmente a infusão dela limitada a 48 horas. Não que a gente não possa usar, mas acima de 48 horas ela passa a ser muito menos previsível e o efeito cumulativo pode ser muito acentuado em alguns pacientes. E recentemente tem sido descrito várias evidências da associação dos benzodiazepínicos e piores desfechos clínicos em pacientes em sedação em terapia intensiva. Então aqui vários estudos em que se avaliou a sedação benzodiazepínico baseado e não benzodiazepínico baseado, mostrando aqui uma tendência realmente que favorece o uso da sedação não benzodiazepínica. Tá? Os benzodiazepínicos estão associados ao aumento da duração da ventilação mecânica. Esse desfecho avaliado aqui foi duração da ventilação mecânica. Aqui são os estudos randomizados que avaliaram várias estratégias de sedação, e aqui a gente observa que os estudos que tiveram associados a melhores desfechos clínicos foram justamente os estudos em que houve redução do uso de benzodiazepínicos. Já os estudos que não resultaram em melhor desfecho clínico foram estudos que ou não houve alteração na dose, ou em que o grupo de intervenção, como nesse caso aqui desse estudo, o grupo de intervenção teve uma dose maior de benzodiazepínicos. Então, mais evidências, né, diretas de que o uso de benzodiazepínico é prejudicial na terapia intensiva. E finalmente, né, a bem conhecida ação deliriogênica dos benzodiazepínicos. Então, além de aumentar o tempo de ventilação mecânica, está associado a piores desfechos, ainda ele tem uma ação, uma correlação com o delírio bastante clara. Hoje, o uso de benzodiazepínico é considerado um fator de risco independente para delírio. Em pacientes em ventilação mecânica, o uso de benzodiazepínico está associado a maior prevalência de delírio de forma geral, ou seja, a porcentagem de pacientes que desenvolvem delírio é maior. O maior número de dias com delírio ou coma e o maior tempo de ventilação mecânica comparado ao propofol ou a dexmedetomidina. E a longo prazo está associado a um declínio cognitivo, uma piora dos desfechos cognitivos a longo prazo também. Bom, então depois disso, vamos falar especificamente dos algoritmos de sedação. Antes disso, nesse estudo que avaliou quais são os principais fatores de insatisfação da enfermagem em relação à estratégia de sedação e controle da dor na UTI. A gente viu que o item que teve o maior número de respostas é esse aqui, que se refere a nós médicos. Esse é o tempo, é o retardo entre o momento que a enfermeira avisa que o paciente está desconfortável e o momento em que os médicos tomam alguma atitude. Então, de longe, essa foi a maior queixa. Existe um retardo muito grande, um problema na comunicação mesmo, que faz com que, do momento que é notado que o paciente precisa de mais sedação ou mais analgesia, até o momento que ele é efetivamente tratado, passa-se muito tempo. Os outros motivos citados foram a ausência de um protocolo escrito, o tratamento inadequado foi o item com menor queixa, ou seja, a gente trata adequadamente, mas demora muito. Tá? Essas são as escalas de sedação. Bom, e um outro item também que foi citado foi a ausência de instrumentos validados, quantitativos, para guiar a sedação e agitação. Essas são as escalas mais frequentemente utilizadas, são as escalas que se deve preferir uma ou outra, são as escalas que têm melhor validação, melhor correlação
com desfechos, né, nos vários protocolos utilizados, que são a escala de Haas e a de SAS. Né? O nível alvo de sedação na escala de Haas varia de -3 a 0, -3 nos protocolos que utilizaram sedação mais profunda, mais moderada, e idealmente -2 a 0 a faixa de sedação leve. E na escala de SAS, 3 e 4. A escala de Haas é um pouquinho mais detalhada, né? Aqui a gente usa SAS e eu não vejo motivo que a gente deva mudar, é uma escala muito utilizada e muito boa para isso também. Bom, esse aqui é o primeiro estudo, data de 99, o primeiro estudo que mostra, o primeiro estudo randomizado avaliando um protocolo de sedação implementado pela enfermagem. Tá acordando. Bom, vamos lá. Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Vou falar um pouquinho mais alto, Bom, então voltando aqui, o primeiro estudo randomizado avaliando um protocolo de sedação implementado totalmente pela enfermagem, de 99. Então já se passam aí quase 15 anos desse estudo. Foi um estudo randomizado com um número razoável de pacientes, 320 pacientes, e mostrou melhora do desfecho. O grupo tratado com o protocolo implementado pela enfermagem teve menor duração da ventilação mecânica, tá? Um resultado bastante relevante. Esse é o protocolo. Então, só resumindo, o protocolo se baseia, então, numa avaliação sequencial da sedação, na avaliação sequencial de dor, e sempre começa com a exclusão de outras causas que poderiam estar causando agitação, desconforto do paciente. O protocolo prioriza... O que eles falaram lá, Júnior? Esse barulho. E o algoritmo prioriza o uso da sedação, do início da sedação, pelo menos o uso com bolos, né? E o paciente só vai usar a sedação contínua se ele estiver precisando de bolos em intervalos menores do que 2 horas. Então, se ele estiver confortável com bolos até 2 horas, ele continua sendo sedado só com bolos. Nesse estudo aqui, os 2 grupos, obviamente, foram sedados com os mesmos sedativos, foram usados opiáceos e benzodiazepínicos. Esse estudo não avaliou propofol. Tá? Pacientes com propofol não entraram no estudo. Tá? Então é um estudo comparando Bom, indo aqui. Então, esse estudo mostrou uma redução significativa da duração da ventilação mecânica, uma redução da necessidade de infusão contínua, da duração de infusão contínua de sedativo, e também mostrou uma correlação positiva entre a duração da infusão contínua com a duração da correlação mecânica, mostrando que a duração da sedação é um fator independente, pelo menos um dos fatores determinantes da duração da ventilação mecânica. Então, se a gente conseguir reduzir a duração da infusão contínua, a gente vai reduzir a duração da ventilação mecânica. Esses foram os outros desfechos avaliados, né? Houve também redução do tempo da internação hospitalar e houve também uma redução da taxa de traqueostomia no grupo protocolo, 6 contra 13%, também significante, tá? Então, nesse estudo, a sedação, o modo de sedação foi um preditor independente da duração da ventilação mecânica. Né? Os pacientes tratados com o protocolo tiveram, esse foi um fator independente, juntamente com outros fatores já conhecidos, como o grau de score no Apache 2, a presença de SARA e a etnia, que também são fatores preditores independentes da duração da ventilação mecânica. Bom, depois desse primeiro estudo, que foi um estudo randomizado, houve outros estudos, a maior parte deles não randomizados, estudos prospectivos, mas não randomizados, com 2 fases antes e depois. Esse foi um estudo publicado pelo De Jong, né? Houve uma redução marcante, né? 4,4 dias
no grupo algoritmo, contra 10 dias de ventilação mecânica no grupo. Vou esperar um pouquinho. Aí deu. Então, uma redução marcada no tempo de ventilação mecânica no grupo do protocolo. Esse protocolo usou uma avaliação assim, multidomínios, né? Avaliou a tolerância à ventilação mecânica, faces, escala de sedação. Em pacientes que podiam compreender, a dor foi avaliada com uma escala analógica. Esse estudo teve como limitação não ter feito avaliação de dor nos pacientes sedados, muito sedados, só conseguiu avaliar dor nos pacientes que podiam compreender. Tá? E também priorizou o uso de bolos. Primeiro o paciente recebia bolos, ele só ia para a infusão contínua se ele não tivesse sendo sedado suficientemente com bolos. Esse é um outro estudo também, em 2 fases, antes e depois, com um número bastante grande de pacientes, 400 pacientes, em que mostrou redução da taxa de VAP com o uso do protocolo também implementado pela enfermagem. Tá? No grupo de protocolo, 6% de VAP contra 15%, um N significativo. Tá? Houve uma tendência um pouco de extubação acidental no grupo de protocolo, mas não atingiu significância estatística. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão da extubação acidental e protocolo de sedação. Esse foi o protocolo utilizado nesse estudo, né? Também começava com bolos e o paciente então era avaliada a tolerabilidade e ia avançando na sedação. Tá? Esse terceiro estudo é um estudo que avaliou também o protocolo no desfecho desmame da ventilação mecânica. Tá? Estudo também com 350 pacientes e mostrou um aumento dos dias livres de ventilação mecânica no grupo tratado com algoritmo. Ou seja, em 28 dias, os pacientes tratados com ventilação com protocolo tiveram mais dias sem ventilação do que o grupo tratado com a forma usual. Tá? E as doses de morfina no grupo tratado com protocolo foram menores também. Tá? Não houve diferença nas doses dos outros sedativos, midazolam e propofol, mas dos analgésicos houve redução da dose. Bom, então, pelo que a gente viu, a gente tem pelo menos um estudo randomizado e mais 3 estudos prospectivos, com um número grande de pacientes, mostrando então um sucesso nos algoritmos controlados pela enfermagem. E quais seriam as razões desse sucesso, né? Bom, uma redução do retardo para a tomada de decisão, né? Já que a mesma profissional que identifica a necessidade já tem a autonomia para tomar uma decisão e implementar o tratamento. A redução da necessidade da sedação contínua, né? Como você trata mais rápido o paciente, dá um bolo e não espera ele ficar tão desconfortável, então menos pacientes vão para a sedação contínua. Os alvos são bem definidos. Uma maior responsabilidade atribuída à enfermagem, elas respondem muito bem, foram capazes de garantir segurança nesses protocolos, além da função educativa dos protocolos. Né? Quando você tem um protocolo, tem várias pessoas falando a mesma língua, todo mundo reafirmando aquelas informações o tempo todo. Qual é o problema então? Só que a gente tem uma intervenção que é altamente eficaz, que melhora desfechos clínicos, né? E não depende de aplicação de grandes recursos. O problema é a maior carga de trabalho, né? Maior carga de trabalho da equipe, principalmente da enfermagem, requer desenvolvimento e implementação multidisciplinar, né? E envolvimento de toda a equipe. Tá? Bom, então a gente tem uma intervenção que é efetiva, mas é bastante trabalhosa. Logo depois foi publicado esse clássico estudo do Newton de 2000, mostrando que você pode fazer tudo isso de uma forma com muito menos trabalho, que é a interrupção diária da sedação, entre aspas, né? A gente vai ver adiante. Então esse é o trabalho que mostrou que a interrupção diária é uma estratégia de ventilação mecânica que também esteve associada a melhores desfechos, como redução da duração da ventilação mecânica e redução do tempo de UTI no grupo tratado com DIS. A gente vai chamar aqui de DIS, tá? Que é dele. Bom, aqui mostrando que houve redução significativa no grupo tratado da dose de midazolam, da dose de benzodiazepínico, houve redução na dose de morfina, mas no grupo tratado com propofol não houve redução da dose do sedativo utilizado.
E uma outra questão bastante significativa é que quando a gente separa os dois subgrupos, tratados com midazolam versus tratados com propofol, isoladamente, cada subgrupo, não houve diferença entre os grupos tratados em intervenção desse controle. A gente só adquire, só chega a ter diferença estatística quando a gente junta os dois grupos. E então resta a dúvida: será que esse grupo aqui, em que você não tem redução da dose do medicamento sedativo, será que esse grupo se beneficiaria também da DIS? Né? A gente tem motivo para acreditar que de benzodiazepínico sim, porque outros trabalhos já mostraram e consistentemente se mostra redução da dose de benzodiazepínicos nos pacientes tratados com algoritmos ou com a interrupção diária. Tá? Bom, logo depois foi publicado o estudo, o ABC Trial, que foi publicado no Lancet, 8 anos depois do estudo do New England, avaliando a interrupção diária avaliando dois subgrupos. Pacientes que estavam sendo avaliados diariamente para desmame ventilatório através do teste da ventilação, teste da respiração espontânea. Então, um grupo era tratado com o DIS, mais teste da respiração espontânea, e o outro só com o teste diário da respiração espontânea, mostrando melhores desfechos no grupo que foi tratado com a interrupção diária da sedação. Então, aumento do número de dias livres de ventilador, né, no grupo de intervenção, 14,7 versus 11 dias. Tá? Redução do tempo, tanto da terapia de internação na terapia intensiva como no hospital, no grupo tratado com DIS. Tá? E um aumento, uma redução até surpreendente da mortalidade tardia, apesar de não ter redução da mortalidade precoce. O que não é muito fácil a gente explicar, né? Porque que reduzir a mortalidade tardia e não reduzir a mortalidade precoce. E um outro dado importante é que nesse estudo houve um aumento significativo da taxa de extubação acidental, 4,10% no grupo de intervenção. Então aqui, né, nesse trabalho, foi o trabalho que mais nitidamente mostrou uma correlação entre a estratégia de interrupção diária e a chance aumentada, né, um P aqui de 0,03 de extubação acidental. Tá? Bom, aqui com relação à dose de benzodiazepínico nesse trabalho, houve redução da dose significativa da dose de benzodiazepínico de novo, né? Todos os trabalhos mostram que existe uma redução da dose de benzodiazepínico e também houve uma redução da dose, uma tendência de redução, mas não foi significativa, da dose de opiáceo no grupo tratado. E não houve diferença, novamente, em relação às drogas, às doses de propofol no grupo tratado versus grupo controle. Bom, em relação à interrupção diária e extubação acidental, os dados não são totalmente unânimes e são controversos. Os primeiros estudos que avaliaram essa estratégia não mostraram aumento de extubação acidental ou agitação perigosa. Lembrar que o estudo do New England teve 100 pacientes só incluídos. Já no trabalho do ABC Trial, que já teve um número bem maior de pacientes, houve um aumento significativo na chance de extubação acidental. Além disso, existe uma ressalva em relação à DIS e aumento de chance de estresse pós-traumático. Tá? A interrupção diária associa-se a menor incidência de sintomas de estresse pós-traumático, porque, na verdade, está associada a menor dose de... a hipótese é que, pela redução da dose de benzodiazepínico, poderia explicar essa menor incidência, mas, por outro lado, as medidas físicas de contenção sem sedação, ou seja, no paciente que você faz a interrupção diária, o paciente acorda, está sedado e sem contenção, parece aumentar o risco de estresse pós-traumático. Então, existem dados também controversos, tá? Não se tem ainda uma resposta muito certa a essa questão.